Tiago capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está? Senhor Deus, muito obrigado por esta provisão, pelo pão que recebemos nesse momento, que é a Tua palavra, que ela nos alimente, nos faça bem, nos instrua, nos transmita a Tua graça e que o poder do Espírito Santo venha sobre nós. Usa esse Teu servo, pois eu me coloco mais uma vez em Tuas mãos, à disposição do Senhor. Seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, e que todos digam amém. A carta de Tiago, ela é comparada ao livro de Provérbios, né? É o provérbio do Novo Testamento, porque trazem muitos ensinamentos práticos para o dia a dia. E o Evangelho, ele não pode ficar restrito apenas a uma questão teórica, não é? O Evangelho precisa ser vivido na prática, no dia a dia, em casa, no trabalho, na condução, nos nossos relacionamentos. Amém? A vida cristã, a nossa fé, não pode se restringir a uma teoria. Tão bonito esse versículo, eu acho tão lindo a palavra que eu recebi, mas se essa palavra não é vivida, se essa palavra não é colocada em prática, isso não trará nenhum benefício para nós. O benefício que de fato a palavra pode produzir em nós é vivermos esta palavra na prática. É possível? Sim, claro que é possível, porque o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. E é o Espírito Santo que está conosco todos os dias, em todos os momentos. Então a Ele nós devemos ouvir. Amém? Nessa mensagem, ou especificamente nessa passagem, Tiago aborda um assunto que é real e muito verdadeiro e presente em todas as gerações. Gerações vêm, gerações vão, outras gerações se levantam, em todas as gerações, inclusive em nossa geração, a realidade da incerteza da vida. É o que Tiago diz, é o título da Sociedade Bíblica nos diz, que é bem apropriado para essa mensagem. A incerteza da vida. Nós temos, a vida é cheia de incertezas, amém, irmãos? Isso é real. Nós vivemos, não muito tempo atrás, um período de grandes incertezas. Todos nós aqui vivemos a pandemia do Covid. Quantos viveram esse momento de incerteza na vida, na família, na vida de amigos? Minha esposa ficou internada com 75% dos pulmões comprometidos pelo Covid. Momento de grande incerteza. No CTI, foi um momento muito angustiante. Alguém aqui passou por essa experiência pessoal na vida de um familiar, de um ente querido? E como conviver com essa, porque a incerteza vem sobre nós como um sentimento que muitas vezes bate a porta do coração, povoa os nossos pensamentos. E agora, como é que vai ser? Eu me lembro que
a Eliane e o meu filho mais novo, Gustavo. Gustavo teve 50%. Ele não precisou ir para o CTI. Ambos ficaram no mesmo hospital, no mesmo período. Todos nós lá tivemos o Covid, mas eu, graças a Deus, não tive nenhuma consequência. Minha filha também não. E eu fiquei alguns dias sozinho em casa. E aí minha filha disse: pai, vai lá para casa. Eu falei: não, mas pelo menos passa o dia lá em casa, que aí você vai ver as crianças, se almoça com a gente. E aí eu aceitei. Fiquei uma semana, foi praticamente uma semana inteira. E estava ali, né, compenetrado em oração, também aproveitando os momentos ali com os netos. E conseguimos falar com ela através de minha filha da área médica, fisioterapeuta. Então ela tinha pessoas amigas do hospital, e uma delas pôde adentrar lá no CTI e levava o celular. Essa tecnologia moderna hoje, que você pode ver a pessoa até do outro lado do mundo. Aí eu vi ela com aquele tubinho de respiração, não chegou a ser entubada não, mas para ajudar na respiração. Emagreceu rapidamente, muita batida e tal, mas já foi um consolo. Até o dia que ligaram lá do hospital e, graças a Deus, foi uma boa notícia. Disseram: sua esposa está de alta. Eu estava lá na casa da minha filha, meu genro estava lá também. Aí, nesse momento, eu chorei. E aí o meu genro disse assim: meu sogro, chama de pastor também, o senhor não chorou em nenhum momento quando esteve aqui, mas agora que você soube que ela ia ter alta, você está chorando? Mas era um choro de alegria, né, irmãos? Um choro de gratidão, um choro de alívio, porque nós sabemos que infortúnios acontecem com todos, lutas, dificuldades. Talvez você que está aqui nessa manhã esteja passando por um momento de incertezas, de dificuldades, mas nós sabemos que temos no Senhor um refúgio verdadeiro. Temos no Senhor um alto refúgio, um refúgio para nossas almas. Nele nós podemos confiar. Amém? Quando preparava essa mensagem, eu me lembrei da minha adolescência, nos anos 70, eu sou de 60, meu pai, ele foi vereador em São Gonçalo, sabia disso, Jorge? Período totalmente diferente da política do que é hoje, um período até romântico, onde era aquela coisa do voto de casa em casa, tal, aqueles contatos que eram feitos. E eu estava sempre junto com meu pai, ajudando. E ele tinha um Fusquinha, Ocre Marajó. Foi nesse Fusca que eu comecei a dirigir, e uma rural que ele tinha também. Então fazia aquela campanha política. Era uma cidade tipo assim, do interior, né? São Gonçalo ainda era bem... Aí tinha aquelas cornetas de som em cima do Fusca, e o slogan dele deve ter sido alguém muito criativo. Eu imagino que ele deve ter gasto um dinheiro com uma empresa de publicidade. O slogan dele era assim, o nome dele era Lauro Cunha Lopes, mas o nome político era Lauro Cunha. Lauro Cunha, o amigo certo nas horas incertas. Aí ele gastou uma fortuna para fazer isso. E eu fiquei pensando, que garantia que ele poderia dar? Que garantia que nós podemos dar, irmãos? Por mais boa intenção que ele tivesse, por mais boa intenção que você tenha, que garantia nós podemos dar? Só o Senhor pode de fato nos dar garantias. Nele nós podemos confiar. Amém? Então, nós devemos buscar o Senhor. Claro,
que é tão bom, maravilhoso, temos pessoas ao nosso lado que nos estimulem na fé, que nos tragam palavras de vida, de bênção, de esperança. Mas nós devemos buscar isso por nós mesmos, na fonte, direto com o Senhor e na fonte que é a palavra de Deus. Nós podemos nos apropriar do Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a e Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Então, Lauro Cunha, ele poderia já, poucos anos depois ele faleceu, muito precocemente, com 63 anos, de uma enfermidade que ele se descuidou muito. Eu perdi meu pai começando os anos do meu casamento, no início dos anos 80. Então, como podemos conviver com as incertezas da vida? E a resposta única, precisa, é buscar em Deus. A resposta é Deus, mas a resposta completa é buscando a Deus pela graça de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém, irmão? Pela graça de Jesus, é pela graça de Jesus que somos salvos. Fomos salvos, somos salvos e seremos salvos na sua vinda. Amém? Então, quando as incertezas baterem a porta do coração, os maus pensamentos, não é? As preocupações tentarem nos perturbar, povoar os nossos pensamentos, e nós sabemos que essas coisas vêm, mas nós temos que buscar o Senhor. Porque, como cantamos, Ele continua sendo Deus, né? Ele continua sendo Deus, Ele não muda. Hebreus 13:8, Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Nele nós podemos confiar. Eu perdi meu pai muito novo. Ele era novo e eu era garoto. E o Salmo 27, versículo 10, diz assim: se o meu pai ou minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele não desampara. Então, muitas vezes experimentamos esse abandono. E o abandono não é só de um maltrato, alguém que despreza o próprio filho, não. Nós sabemos que os nossos dias são limitados. Os dias dos nossos pais foram limitados e os nossos dias são limitados. Por isso, irmãos, o Senhor nos traz um alerta nessa manhã, porque começamos esse texto com o Espírito Santo nos dizendo assim: escutem agora, ou prestem atenção. É um chamado para nós vivermos em todo o tempo, de forma integral, na dependência de Deus. Amém, irmãos? E ele diz aqui: olha, vocês que dizem hoje e amanhã iremos para a cidade tal, passaremos um ano por lá, vamos fazer negócio e teremos lucros, não é? Ninguém pensa em ter prejuízo, teremos lucros. E o Senhor nos diz: você não sabe o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá daqui a um minuto, Deus é que sabe. Então não há problema em fazermos planos, irmãos. Não há problema nenhum em fazermos planos. O Senhor mesmo nos diz lá no Provérbios 16:1, o homem, o ser humano, pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então o problema não é fazer planos. O problema é quando nós deixamos Deus fora dos nossos planos e queremos que Deus abençoe os planos que foram feitos longe da sua presença. Pastor, isso pode acontecer? Pode.
até mesmo com quem é crente, né? Porque essa carta aqui é para crentes. Alguém que tanto recebeu de Deus, tanto recebeu que cresceu e agora já não se lembra mais como se lembrava antes de Deus. Isso pode acontecer? Alguém que antes de tomar qualquer decisão orava, buscava a Deus, ouviu a palavra de Deus, a resposta de Deus. Alguém que fazia questão antes de viajar, pedir: pastor, eu vou viajar, o senhor pode orar por mim? Isso é algo que é algo espiritual, é algo que traz algo assim sobrenatural para nossas vidas, e muitas vezes acabamos nos esquecendo dos princípios básicos da nossa fé. Então eu queria compartilhar uma passagem que é bem conhecida, mas vale a pena lermos novamente nessa manhã, que fala de um filho que cresceu na casa do pai, que cresceu sob os cuidados do pai, da proteção do pai, da provisão do pai, e que em determinado momento se sentiu tão confiante: eu já cresci, já sei o que fazer, e ele abandona a casa do pai. Está em Lucas capítulo 15, vamos comigo no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Você encontrou? Amém? Lucas 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo, ou filho perdido. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar o quê? Necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e ele foi achado, pela graça de Jesus. O filho pródigo, o filho mais moço, em determinado momento, ele creu que poderia viver por conta própria, ou como diz o outro, por sua conta e risco. Mas não deu certo. Ele se afastou do pai. Ele tomou decisões erradas, porque quando nós tomamos decisões sem consultar a Deus, e nós podemos consultar a Deus diretamente, ou consultar a Deus indiretamente, conversando com alguém que nos ama, que quer o nosso bem, que é mais experiente, que pode nos dar bons conselhos. Pode ser o pastor,
o pai, a mãe, o tio. Eu tenho boas lembranças de um tio, que era da Metodista. Tio, olha que nome lindo, irmãos. Se tem alguém para dar a luz, tem alguém grávida aí na igreja, já vou dar um nome aí, que eu sempre achei lindo. Meu tio, Felisberto. Não é bonito? Ele era feliz até no nome. Me deu muitos bons conselhos. Quando eu era rapazinho, jogando bola na rua, domingo. Ele morava numa casa assim no alto, era uma escadaria descendo. Todo domingo, ternozinho cinza claro, ele era calvo, cabelinho branco aqui atrás, bíbliazinha, e ele ia para lá. E quando ele me via, ele, Fernando, e eu, ai meu Deus do céu, ficava chateado, porque eu queria jogar bola, eu queria estar com... Eu não me lembro exatamente das coisas que ele me falava, mas certamente eram coisas boas de Deus para a minha vida. Até que um dia aquela semente brotou, e eu tenho certeza de que ele foi fundamental na nova vida que o Senhor me deu. Então, é importante ouvirmos pessoas que têm maturidade espiritual, que têm experiência. Não é só pessoa que seja mais velha. Infelizmente, tem muitas pessoas idosas que ainda parecem ser adolescentes e que, se não se converterem, vão assim até o final da sua vida, com insensatez. Tomou as decisões erradas, porque ele consultou a si mesmo, porque ele estava cheio de si mesmo. E o que é pior, ele recebeu aquela herança. Aquela herança não se dissipou da noite para o dia, irmãos. Aquela herança foi sendo, aos poucos, ela foi sendo destruída. Ela foi sendo aos poucos, um valor enorme. Daqui a pouco o saldo vai diminuindo. Então ele insistiu no erro. Ele insistiu no erro e chegou mesmo ao fundo do poço. Mas lá no fundo do poço, quando ele se lembrou do pai, ele encontrou a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Mas o preço que ele pagou foi muito alto. Foi muito alto o preço. Ele chegou a desejar as alfarrobas que os porcos comiam, sendo ele judeu, que nem se alimenta até hoje de porcos. Ele queria comer a lavagem de porcos. Chegou no fundo do poço. Então, a sua prosperidade entre aspas, né? A sua prosperidade o enganou. Então, o primeiro ponto, são três, já terminei o primeiro, é um alerta de Deus. Um alerta. Escutem, é um alerta. É um chamado de Deus a vivermos na sua total dependência. Amém, irmãos? O segundo aspecto que eu quero abordar com os irmãos é sobre os perigos da bênção. Pastor, eu sei dos perigos da maldição, mas tem perigo na bênção? Sim. Porque aquilo que aparentemente pode ser uma bênção, facilmente pode se tornar em maldição. 7 de setembro é uma data oficial, né? Um feriado nacional, dia da independência, né? Que segundo os livros, né? Você sabe que a história, nós estamos vivendo um período assim, né? Uma história sendo reescrita, né? Reescrita. Então, mas diz lá os nossos livros que foi o Dom Pedro I, não foi isso? A margem do rio Ipiranga. E ele declarou, qual foi o que ele declarou ali, as margens do rio Ipiranga? Toma banho. Isso aí, independência ou morte. Independência lá de Portugal, né? Mas na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual,
Independência é morte, não é ou morte. Independência é morte. O filho pródigo, ele quis se tornar independente. Olha, vamos falar naturalmente. O pai, a mãe, ele quer ver os seus filhos crescerem. Como via a Silvia e o Gustavo, como o Jorge viu a Jéssica e o Pedro. Mas que eles se tornem independentes no sentido de ter a sua própria vida profissional, familiar, mas essa dependência, esse elo de ligação, ele precisa permanecer para sempre. Não foi no caso do filho pródigo, ele fez uma ruptura. E ele cresceu na casa do pai. Então, o maior período de crescimento dele e o maior período do nosso crescimento espiritual é quando nós estamos na casa do pai, né? Começamos a caminhada com Jesus, descobrimos que uma nova vida que Deus tem para nós em Cristo, recebemos o perdão dos pecados pelo arrependimento sincero, somos lavados e remidos pelo seu sangue, nos batizamos, e ali, o primeiro amor, as primeiras obras, isso dá um gás tremendo para a nossa vida espiritual. O filho pródigo, eu quero fazer sempre essa analogia, ele cresceu ali junto ao pai. Então, quando ele estava doente, o pai e a mãe, a Bíblia fala, é uma parábola, né? Mas o pai cuidava dele. O Senhor é aquele que cura toda enfermidade, amém, irmãos? Quantos já foram curados por Jesus aqui? Nós já fomos curados, toda a cura é do Senhor. Independente se é através do medicamento dos médicos ou uma cura claramente divina, todo dom perfeito, toda boa dádiva desce do Pai do céu. Então ele é o Deus que cura toda enfermidade. Quando o filho pródigo ainda era um menino, quando ele teve febre, o pai cuidou dele. Quando ele passou mal, o pai cuidava dele. Quando ele tinha pesadelos à noite e não conseguia controlar suas emoções, tinha medo, ele encontrava no pai: vem cá, meu filho, um conforto e um consolo. E ali ele pôde crescer. E depois que ele cresceu, se tornou adulto, ele disse: pai, eu já sei tomar conta da minha vida. E que Deus maravilhoso, que pai maravilhoso esse, que mesmo sabendo que as coisas não iam terminar bem, ele não, digamos assim, o prendeu, o chantageou, ele não fez nada, ele permitiu, porque em Cristo, irmãos, a Bíblia diz tão claramente lá no Evangelho de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres. Eu sou livre para estar aqui com vocês nessa manhã, e vocês também são livres. Nós poderíamos estar em outro lugar, como livres que somos, mas nós preferimos estar aqui nesta manhã. Amém, irmãos? Preferimos estar aqui. Então, o período de maior crescimento desse filho pródigo foi quando ele estava com seu pai. O maior período de crescimento em nossas vidas, muitas vezes se passa quando nós estamos passando por necessidades. É um problema de um desemprego, é uma enfermidade, como nós passamos com Gustavo pequeno, problema seríssimo, que poderia levá-lo à morte, uma infecção que começou da noite, assim, do dia para a noite, e foi se alastrando, desde o dedo mínimo do seu pé, foi subindo até o joelho, e o pediatra lá, um craque em pediatria lá em Niterói,
entra com antibiótico, amoxicilina e tantas outras, e nada continha aquela infecção. A história é longa, eu não vou dar o testemunho agora, mas eu sei que nesses dias nós estávamos assim, muito unidos, pedimos e novos na igreja, bem novinho. Gustavo é de 89, meu batismo da Eliane foi em 93, isso deve ter sido em 95, Gustavo devia ter 6 anos, então, no sufoco, ora pelo meu filho, pastor, foram irmãos lá da igreja, diáconos, obreiros, bateram quem é? É o irmão Paulo, o irmão Valdir, viemos orar pelo seu filho. Levou 40 dias no deserto, irmãos. Depois de 40 dias, Deus curou meu filho. Oxa, essas incertezas mexem com a gente. Nós não tem homem de ferro aqui não, né? Não tem. Nós somos de carne e osso, sentimentos. Então, quando passamos por enfermidades, problemas familiares, quando tiveram problemas assim, nessa caminhada, trabalhando com casais na igreja, quantos casais, à beira da separação, outros já separados, mas que Deus restaurou. Relacionamento entre pais e filhos, relacionamento de uma forma geral. E o que fazemos nesses momentos? O que o filho pródigo fez, quando estava lá no fundo. Mas não é preciso passar no fundo do poço, não é preciso passar por certas coisas, mas ele buscou a Deus. Nós podemos buscar a Deus hoje, todos os dias, e fecharmos as brechas para que nada venha para que nenhuma bênção venha se tornar maldição. O teu filho, o teu neto são bênçãos do Senhor, amém, irmãos? E eles jamais serão maldição, amém? Oh, glória a Deus. Nós buscamos mais, buscamos ajuda, buscamos aconselhamento, oramos mais, estamos mais frequentes aos cultos, procuramos saber mais sobre a vontade de Deus. E eu quero terminar. O terceiro ponto fala sobre a brevidade da vida. Brevidade da vida. E Tiago diz que a vida é como uma neblina. E a neblina, você sabe, você passa na estrada, está uma neblina, mas daqui a meia hora, 20 minutos, 15 minutos que seja, a neblina já foi embora, já foi dissipada. Assim são os nossos dias. Eles são breves, como neblina. Ainda, embora pareça muito, mas o que são 65 anos para quem Deus tem reservado a eternidade? Nós temos que crer para a vida eterna, amém, irmãos? Crer para a vida eterna, como diz as Escrituras. Crer que Deus pode curar, prosperar e tantas outras coisas, mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua salvação? O que adianta o homem ganhar no mundo inteiro se vier causar dano a si mesmo? E como nós causamos danos a nós mesmos, cuidando mal de nós, nos afastando de Deus, deixando de orar pelos nossos filhos, não dando um bom exemplo para que eles possam seguir Jesus, como neblina. Então, aproveite bem. Você está me ouvindo? Aproveite bem o tempo que te resta. Eu espero que Deus lhe conceda longevidade, para que você possa ver a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos e até tantas gerações que Deus permitir. Mas nós sabemos, irmãos, que a vida é breve. Quanto tempo temos ainda? Quem pode responder isso? Deus sabe. Isso afasta a incerteza do meu coração. Nunca mais me preocupei com isso, porque eu sei que os meus dias e os seus dias
estão bem contados pelo Senhor. Não vai faltar nenhum, nem vai passar do dia determinado. E é nessa fé, nessa confiança, que nós podemos receber o alívio para todas as incertezas da vida. E eu finalizo no último versículo de Tiago, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, Tiago nos diz claramente que o pecado não é apenas o pecado de ação, aquilo de errado que nós fazemos, que a cegueira espiritual faz com que a pessoa não enxergue, mas é errado, não é? O mundo faz um monte de coisa errada, mas ela está cego. Quando as escamas caem, a pessoa percebe, se converte, novo nascimento, a conversão, vamos deixando as coisas erradas para trás, pedindo perdão, confessando e deixando. Mas a Bíblia diz que não é só pecado aquilo que fazemos de errado, mas é pecado também quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos. Então é pecado de omissão. Então, amados, Deus está nos dando nesses dias a oportunidade de fazer o bem. Escutem agora vocês, prestem atenção. Suas vidas não passam de neblina, que logo se dissipa. Que Deus nos abençoe, irmãos, e possamos fazer o bem a todos. A Bíblia diz que especialmente devemos fazer o bem aos da casa, mas devemos fazer a todos. Então, se nós podemos ajudar, vamos ajudar. A Bíblia diz assim: se você pode fazer o bem e você diz assim, volta amanhã, você está pecando. Se você pode fazer agora, faça agora. Não deixe para amanhã. Se Deus está te cobrando, olha, eu fui visitar um irmão. Esse irmão é contemporâneo, é amigo do Gustavo. Fui visitá-lo essa semana no Hospital Santa Marta, lá em Niterói. Ele morava em Itaboraí, ele era membro lá de Itaboraí. Mais ou menos da mesma idade, professor ele, é o Sávio. A esposa dele, uma jovem que eu conheci, adolescente na Nova Vida de Itaboraí, quando estive lá há muitos anos. Eles casaram, tem 2 filhos lindos, Benício e Cecília. No domingo, hoje é domingo, outro domingo, o outro domingo, sem ser esse, mais 2 domingos atrás, eles estiveram lá na igreja, as crianças na escolinha, e eles sentados num cantinho assim. Eu não fiquei sabendo, mas porque eu estou ali pregando, eu não vejo detalhes, mas me disseram que naquele dia ele já saiu dali com problemas de locomoção, suas pernas, suas mãos, sem mobilidades, e eu só fiquei sabendo disso depois, em casa, depois. Foi ao médico, foi à emergência, ficou internado, direto já, com... hoje em dia, tanta coisa com essas tecnologias agora de precisão de diagnóstico. Síndrome de Guillain-Barré. Alguém já ouviu falar? É um problema que dá no sangue, no plasma, né, Eliane? É isso? Como se fosse uma infecção, é o organismo ali trabalhando contra o próprio organismo, é uma coisa terrível.
Mas graças a Deus ele está sendo bem atendido. Não sei se já está lá 2 semanas. Eu te visitando, ele está fazendo um tratamento que é tipo uma hemodiálise. O hemodiálise filtra ali o sangue das impurezas, né, que o rim não pode fazer. No caso dele, filtra o plasma. O problema é no plasma do sangue. E aí ele recebe plasma de doação, né? E ali com a enfermeira do lado, porque leva 4 horas naquela máquina, 4 horas. Conversando com ele, orei por ele, e daqui a pouco ele disse assim, não sei como o rumo da conversa, né, irmão? Ele disse, eu estou aqui pensando, Deus está me cobrando, eu tenho que perdoar. Ele não me disse quem era, se é familiar, se é alguém de um amigo, alguém da igreja, mas ele você vê quando nós passamos por esses momentos, é que queremos estar mais no colo do Pai, ouvir mais o Pai. Há quanto tempo ele é crente? Não sabia que não podia guardar mágoa, ressentimento, nenhuma raiz de amargura que brote, que por ela até muitos outros sejam contaminados, como diz a palavra. Eu falei isso, meu filho. Aproveita a tua oportunidade. Procura, seja quem for. Não procurei saber quem é, faça. Até citei um exemplo no início da nossa conversão. Eu tinha um irmão entre eu e o pastor Lauremir, faleceu esse ano. Somos 10 irmãos. Perdemos o primeiro irmão no início desse ano, Lauri. Ele, por ser muito próximo, 1 ano e meio de diferença, garoto, brigava muito, depois adolescente brigava muito, ficava sem se falar. E minha família era complicada. Ainda bem que a sua família não tem nenhuma complicação dessa. Ficávamos sem falar um com o outro, sem Jesus, irmão. Sem Jesus, ser o mediador ali dos conflitos. Depois da conversão, o Espírito Santo falou claramente, vai lá na casa do Lauri, pede perdão a ele. E o que eu fiz? Sim, Senhor. Essas coisas a gente não pode deixar para depois. Nós somos como neblina. Chamei minha esposa, chamei minha mãe também. Mãe, vamos lá comigo. E vamos lá fazer uma visita. Ele deve ter estranhado, certamente, eu não ia lá. Aí depois eu abri o coração para ele e falei, meu irmão, não me lembro as palavras exatas, né? Mas eu agora estou na igreja, estou no Senhor. E Deus me falou fortemente para vir aqui, falar com você, te pedir perdão, se eu te magoei, se eu te machuquei. E aí, no final, nos demos as mãos e oramos. Ele já estava caminhando lá na igreja católica. No final ele, vou fazer, tá bom. Fez lá a reza dele, do jeito que ele... Que bom, que bom. E aí alguém pode perguntar, e ele te perdoou? Eu creio que sim. Mas se ele não me perdoou, o problema já não é mais meu. Nós temos que fazer a nossa parte. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Perdoar, obedecer. Nós sabemos a quem devemos ou não devemos obedecer. Falar a verdade. Falar a verdade, mesmo que haja um preço por isso. Falar a verdade sempre. Ser gentil, ao invés de ser grosseiro. Ser paciente, ao invés de ser intolerante. Ser fiel em todo tempo, em todos os lugares. Ser justo e amar como o Senhor nos amou. Amém, irmãos? A Bíblia diz lá em Atos 10:38 que Jesus
Pedro, né, na casa do centurião Cornélio, né? Pregando, ele fala sobre Jesus, dizendo que Jesus andou por toda parte fazendo o bem, porque Deus estava com ele. Por toda parte, fazendo o bem, no que depender de vós, faça bem para todos. E nós podemos, se Jesus fez, nós como discípulos de Jesus devemos fazer o bem, amém? E Jesus fez porque Deus estava com ele, o Espírito do Senhor estava com ele, e nós temos o Espírito de Jesus, amém? Deus está conosco, amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos fazer enxergar, ó Deus, o quanto a nossa vida é breve e que devemos aproveitá-la da melhor forma possível, fazendo bem, participando da vida, assim como o marido deve participar da vida comum do lar, e assim toda a família, uma interação, o pai, a mãe, os filhos, nós possamos também ter essa interação na igreja, participando, não sendo omissos, mas sendo aplicados, zelosos em fazer o bem, participando da vida comum da igreja com compromisso, fazendo bem, anunciando acima de tudo que Jesus Cristo é Senhor, que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele santifica, que Ele transforma, que Ele tira a pessoa do fundo do poço, do tremedal de lama, e o faz assentar em lugares celestiais. Senhor Jesus, que jamais viemos a dar um passo sequer, que o Senhor não esteja à nossa frente, e se demos passos errados, oh Pai, perdoa-nos nessa manhã, restaura-nos nessa manhã. Se já tivermos feito isso e estivermos colhendo de sabores dessas más decisões, por favor, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, liberta-nos, Senhor, como o Senhor libertou o filho pródigo, restaura-nos, Senhor, e muda a nossa sorte, para que possamos viver todos os dias para o louvor da Tua glória, e em nome de Jesus Te damos graças por toda a provisão. Senhor, elevamos nossos olhos para os montes, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus maravilhoso, doador da vida, que nos sustenta todos os dias com a sua destra fiel. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelos séculos dos séculos. E que o povo de Deus diga amém. Glórias a Jesus.